Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso, vamos continuar então com substâncias carboniladas 2. Nós vimos substâncias carboniladas 1, que são os derivados de ácido carboxílico, e nesse momento do curso a gente começa então com as carboniladas 2. Apresento novamente a nossa referência bibliográfica, lembrando sempre que vocês podem usar qualquer uma dessas, né, todas têm o conteúdo que nós abordamos. Nós tínhamos visto até o momento as substâncias da classe 1, que englobam os aletos de acila, anidridos, ésteres e ácidos carboxílicos, amidas e nitrilas. Agora a gente começa com a classe 2, que tem somente dois grupos funcionais, que são aldeídos e cetona. E os aldeídos e cetonas, eles são encontrados na natureza, muito deles na forma de aroma. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Aqui tem vanila, né, que é o aroma da baunilha, que é, olha só, um aldeído. O cinamaldeído, que é o aroma da canela, que é o outro aldeído. Nós temos a cânfora, que nesse caso aqui é uma cetona. E temos essas duas configurações aqui, RS, de uma cetona, que muda, encontrado em fontes diferentes, inclusive. Esse aqui é o óleo de hortelã, na configuração R, que vocês já viram lá em Química Orgânica 1, e aqui mudou, né, a configuração para S, então trata-se do óleo de cominho. Assim como eu fiz para a classe 1, vou dar uma pequena revisão da nomenclatura de aldeídos e cetonas, né? Então, nós temos aqui pela nomenclatura oficial o metanal, então, aldeído tem o sufixo al, né? É tudo igual, né? O prefixo é met, et, prop, de acordo com o tamanho da cadeia carbônica, e o final para aldeídos é al. Então, aqui, metanal e etanal. Não pode esquecer que eu disse para vocês que quando tem dois carbonos, nos quais um deles contém a carbonila, a nomenclatura usual utiliza a palavra acete. Então, nesse caso, eu posso usar também acete e colocar o final aldeído na nomenclatura usual, que fica acetaldeído. Então, o etanol e a acetaldeído. E eu disse também para vocês, quando só se tem um carbono na cadeia, e ele é carbono de carbonila, a nomenclatura usual usa o prefixo form. Então, esse pode ser, por exemplo, e é o formaldeído, que é o nosso conhecido formol também. Tá bom? Aqui, outros exemplos de aldeídos. Então, o 2-bromo-propanal, o 3-cloro-butanal, 3-metil-butanal, os únicos os da nomenclatura comum, que é importante que vocês saibam, são aqueles que contêm um carbono e dois carbonos. Uma mudança que já aconteceu há algum tempo, que eu já falei para vocês, é com relação a anéis, né, sendo eles aromáticos ou não, que a gente acrescenta no final a palavra carboaldeído. Então, por exemplo, esse aqui, o trans, que a gente nem precisa se importar com isso agora, porque ele está falando, né, de grupos que estão alternados no plano, trans 2-metil ciclohexano, pronto, carbaldeído. Antes se escrevia metilciclohexanal, mas agora, pela nova nomenclatura, acrescenta-se a palavra carbaldeído. Aqui também, ó, benzeno carbaldeído, mas esse é muito mais conhecido como benzaldeído. Passando agora para dar uma olhada nas cetonas, que, como vocês já conhecem, a carbonila, ela está entre dois carbonos, né? O aldeído está sempre na extremidade da cadeia. E a cetona mais simples que nós temos é a propanona, que é a que tem 3 carbonos, porque se houver 2, então necessariamente a carbonila estará numa extremidade de cadeia e isso configura um aldeído. Lembre-se sempre que o sufixo para cetonas é ona, que vem então logo após o número de carbonos da cadeia. Aqui, por exemplo, 3-hexanona, pela nomenclatura já a mais nova ainda, fica hexan 3-ona, né? Porque o número vai antes agora do sufixo, imediatamente antes. Aqui, por exemplo, o nome é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é o 6-metil 2-heptanona ou 6-metil-heptan 2-ona.
Tem um outro nome, que é o que a gente chama até de nome técnico, que aparece em indústrias químicas, em frascos de reagentes, para acetonas, que é um nome derivado, como está aqui, e que ele aparece da seguinte forma: a gente isola a carbonila e verifica os grupos que estão ligados. Esses grupos que estão ligados à carbonila, a gente considera agora como radical, dá o nome de radicais. Então, por exemplo, esse aqui são os radicais metil. Então, esse é o dimetilcetona. Põe a palavra cetona no final. Aqui tem o grupo etil e o grupo propil. Então, fica etilpropilcetona. E assim vai. Tá bom? Para substâncias que têm anéis fica a mesma coisa, só coloca a palavra ciclo na frente e aqui o resto que depois vocês podem dar uma olhada para treinar. Bom, a gente até viu até agora a revisão de vários grupos funcionais, né? Mas e quando acontece de esses vários grupos funcionais aparecerem todos numa mesma molécula? Tem uma ordem de prioridade que a gente tem que dar um nome, ou seja, quem tem prioridade? Aparece numa cadeia um ácido carboxílico, uma cetona e uma dupla ligação. Quem é mais importante? Quem tem prioridade? Então é isso que está mostrando essa tabela. Aqui a prioridade aumenta, né, de baixo para cima. Verifiquem que o ácido carboxílico é sempre o de maior prioridade. Então, se ele de todos os que a gente viu, né? Então, se aparecer uma substância que tem um ácido carboxílico e que tem um álcool, por exemplo, então o nome dessa substância vai ter o final óico, que é como a gente aprendeu que é para ácido carboxílico. E o álcool vira um grupo agora de menor prioridade e que tem um prefixo para ser usado para ele. No caso, para o álcool, por exemplo, aqui, ó, hidróxido. Então, tá vendo? Ácido carboxílico é mais importante que o álcool. Então, para a gente dar nome, vai ser hidróxido para o álcool e o final óico para o ácido carboxílico, porque é ele que é o mais importante nesse caso, tá bom? Vou mostrar alguns exemplos daquela tabela que eu acabei de falar para vocês, para fixar isso melhor. E depois vocês vão fazer alguns exercícios que estão aqui embaixo, só para treino. Então, por exemplo, a primeira aqui, ó, ela tem o grupo aldeído e o grupo cetona. De acordo com aquela tabela, a gente precisa verificar quem é que tem maior prioridade. Então, por exemplo, aqui na tabela, entre aldeído e cetona, aldeído tem maior prioridade, ele está acima da cetona. Depois, aqui tem duas vezes o aldeído, eu vou explicar isso mais tarde, porque que é assim. Então, já que o aldeído tem prioridade, a gente vai olhar para ele agora como sendo a cadeia principal. E todo o resto que tiver pendurado é prefixo ou radical. E tem um nome para o prefixo, como a gente viu na tabela. Então, por exemplo, aqui o aldeído é seu carbono 1. Então, 1, 2, 3, 4. No carbono 4 tem uma cetona, que agora tem o prefixo oxo, já que ela não é o grupo principal. Então, 4-oxo-pentanal. Aqui, idem. Só que agora aqui é um éster. Então, o éster, segundo a nossa tabela, ele é prioridade sobre a cetona. Então, o éster vai continuar tendo seu nome, como a gente aprendeu, né? Terminação em ato. E agora a cetona muda o prefixo para oxo, tá? Porque ela não é prioridade na cadeia. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, temos 4 carbonos. Esquece essa cetona aqui, ó. Como que a gente daria nome para esse éster? Seria 1, 2, 3, 4. Então, butanoato de metila. Porém, no carbono 3, desculpa, 1, 2, 3, no carbono 3, nós temos a cetona. Então, esse é o 3-oxo-butanoato de metila. Aqui é a mesmíssima coisa, o mesmo raciocínio, só que agora é uma amida. A amida tem prioridade sobre a cetona também. Então, essa amida é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a hexanamida. Só que no carbono 5, e é como se fosse assim, olha, no carbono 5 tem o radical metil, então eu teria que falar 5-metil-hexanamida. Mas não é o metil, é a carbonila de uma cetona. Então, agora ela tem o prefixo oxo, porque ela não é a prioridade. Então, 5-oxo-hexanamida.
Aqui embaixo, como eu disse, tem alguns exercícios para que vocês façam, é para treino, para vocês irem treinando o nome quando tiver mais de um grupo funcional na mesma molécula. Vamos verificar então qual é a reatividade de aldeídos e cetonas, tentar fazer uma comparação entre os dois. Como a gente já sabe, a carbonila tem, no carbono, né, da carbonila, tem uma carga residual positiva e o oxigênio uma carga residual negativa, porque os elétrons estão mais próximos do oxigênio por ser mais eletronegativo que o carbono. Muito bem, quando nós temos aldeídos, por exemplo, o formaldeído, né, que é H e H aqui, ó, como está aqui embaixo, esse é o formaldeído. Se a gente troca um dos hidrogênios por um radical qualquer, por exemplo, o grupo metil, esse metil agora passa a ter um efeito elétron doador para a carbonila, ou seja, se ele é elétron doador, esse delta a mais aqui vai diminuindo. Se ele vai diminuindo, ele é menos reativo frente a um nucleófilo. Se eu substituir os dois hidrogênios, então, por dois R's, eu passo a ter uma cetona. Dois grupos metil, por exemplo, né? Se eu tenho uma cetona, os dois grupos terão efeito elétron doador. Então, essa carga residual diminui ainda mais. Ou seja, frente a um nucleófilo, a carbonila é muito menos reativa. Então, disso a gente pode concluir que aldeídos já são naturalmente mais reativos que cetonas. E o aldeído mais reativo é o formaldeído, porque ele tem dois hidrogênios ligados à carbonila. Então, aqui por essa linha, temos que o formaldeído é o mais reativo, depois vem os aldeídos, todos os outros aldeídos, e só depois as cetonas. Ou seja, cetonas são menos reativas que aldeídos. E agora, comparando só dentre as acetonas, nós temos o seguinte, que as acetonas mais reativas são aquelas menos volumosas, né? Pois fatores estéricos contribuem para a reatividade de um aldeído e cetona. Então, quanto menor o grupo, né, o grupo que estiver ligado aqui, mais reativa é a substância. Por exemplo, comparando essas cetonas todas, então aqui está a propanona, aqui já uma cetona maior com 4 carbonos e um radical, e aqui com 5 carbonos e 2 radicais. Então, isso aqui é muito volumoso, tem um efeito estérico muito grande. Então, essa cetona é menos reativa que a propanona, por exemplo. Né? Por isso, a gente viu, o carbono carbonílico de um aldeído está muito mais acessível, porque o hidrogênio é muito menor que todos esses grupos. Então, outro fator, além do hidrogênio não ter efeito indutivo elétron doador, ele ainda é menor. Então, outro fator que contribui para a reatividade do aldeído ser maior que da cetona. E aqui conclui-se pelo autor que as cetonas têm maiores interações estéricas no estado de transição. Ou seja, o estado de transição é aquele morrinho do gráfico que eu já mostrei para vocês, antes de chegar no intermediário. Então, quando está se formando o intermediário, né? E o que ele está dizendo é que as interações estéricas ali são muito grandes. Então, quanto menor for o grupo, mais reativo é a cetona. E é só para comparar a ordem de reatividade aqui comparando com os da classe 1, né? Então, lá de trás que a gente viu, então, as cetonas e os aldeídos, elas se encontram aqui no meio, ó. Primeiro vem os aletos de acila, os anidridos, aí acetonas e aldeídos, né? Ou aldeídos e cetonas, e aí o éster e o ácido carboxílico. Ela vem aqui nesse meio aqui. A gente viu a reatividade de aldeídos e cetonas, e antes de passarmos para o mecanismo que descreve a forma como eles reagem, vamos relembrar o mecanismo das substâncias da classe 1, que são aquelas que a gente já falou várias vezes. Aletos de acila, anidridos, ésteres e ácidos carboxílicos, amidas e nitrilas. Lembrem-se, todos reagem pela reação de substituição nucleofílica, né? Então, tem o ataque do nucleófilo, gera o intermediário tetraédrico com a abertura da dupla, forma-se esse intermediário, essa carga negativa regenera a dupla e expulsa o grupo que é menos básico, né? Ou seja, a base mais fraca. Nesse caso aqui, exemplificado pelo Y-. Já as substâncias carboniladas da classe 2, elas reagem via reação de adição nucleofílica. Aquela classe 1 reage
por substituição nucleofílica. Classe 2 reagem por adição nucleofílica. E por que está aqui o mecanismo? Então, a mesma coisa. Temos uma carbonila, lembre-se que aqui R e R' pode ser um grupo alquile, ou grupo alquil, ou hidrogênios, né? Que configuram aldeídos. Muito bem, tem o ataque do nucleófilo. A dupla abre. Olha só, gerou essa carga negativa. O carbono agora, a hibridização dele é sp3, antes era sp2. Muito bem, em meio ácido, o que vai acontecer? Vai protonar essa carga negativa e gerar um álcool. Ora, qual é a diferença com relação à classe 2, à classe 1? A diferença é que antes essa carga negativa regenerava e expulsava um dos substituintes. Então, esse é o detalhe em que nenhum dos substituintes é um grupo de saída, é um bom grupo de saída. Porque se ela regenerar o nucleófilo que entrou, então não faz sentido, porque a gente volta para os reagentes, né? Então, nós estamos falando entre esses dois R's. Eles são péssimos grupos de saída, porque eles são grupos alquílicos, né? Ou seja, que tem carbono ou hidrogênio. Hidrogênio, saindo como H- é um péssimo grupo de saída, é muito instável, é uma base fortíssima. E se fosse o radical metil, por exemplo, também etil, metil, saindo com CH3-, como um carbânion, também é um péssimo grupo de saída. Então, não existe grupo de saída, é isso, por isso que é uma adição. Então, aqui, a diferença é que essa carga negativa não regenera a dupla, então a gente coloca em meio ácido, protona e consegue um álcool. O caso aqui de baixo está mostrando apenas a catálise ácida. Então, primeiro, lembra da catálise? Primeiro, quando existe uma catálise ácida, a primeira etapa do mecanismo é a protonação da carbonila. Então, aqui protona a carbonila, ela se torna uma carbonila mais reativa, pelos motivos que a gente já falou. O nucleófilo ataca, abre essa dupla. Então, já gerou aqui o álcool que foi gerado aqui em cima também, com a diferença que a protonação aconteceu depois. Aqui, a protonação aconteceu primeiro. Uma coisa interessante que eu vou antecipar para vocês, porque a gente vai ver nos mecanismos adiante, é que se esse nucleófilo que entrou aqui, ó, se ele for um oxigênio ou um nitrogênio, que tem pares de elétrons sobrando, o que vai acontecer é que mais para frente vai ter uma eliminação. Então, essa reação, quando se tem oxigênio ou nitrogênio como nucleófilo, essa reação é chamada de adição e eliminação. Adição porque ele primeiro entrou, né, e formou o álcool. E eliminação porque em meio ácido, esse grupo OH será protonado, tá aqui, ó. Então, ele agora é um bom grupo de saída e o par de elétrons aqui do nitrogênio ou do oxigênio pode restabelecer a dupla. Quando ele restabelece a dupla, ele manda esse grupo embora. Tá aqui, ó. Então, aqui pode ser uma C dupla O mais ou uma C dupla N mais, por exemplo. Então, mas isso vai ser importante nos futuros mecanismos que veremos. Então, já começando com um exemplo para demonstrar o mecanismo de adição nucleofílica, a gente tem aqui o chamado de reagente de Grignard. Reagente de Grignard são uma reação muito famosa na química orgânica, porque é uma reação que faz ligações, novas ligações carbono-carbono. O reagente de Grignard é parecido com essa substância, né? Tem muitas variações, mas especificamente eles vão ter um átomo de magnésio e um halogênio. O magnésio, por ser bivalente, então ele se combina com o halogênio, aqui no caso o bromo, e também transforma o carbono da cadeia alquílica em carbânion. Então, coloca uma carga negativa aqui sobre o carbônio. Isso aqui é um sal, né? De forma que essa parte do composto age como nucleófilo. Então, frente à carbonila, por exemplo, ele vai agir como nucleófilo. Obviamente que em meio ácido ele vai agir como uma base, né, bem forte, mas ele também é um nucleófilo forte. Então, os reagentes de Grignard, eles reagem tanto com aldeídos e cetonas, assim como ésteres também de ácidos carboxílicos, também reagem com os reagentes de Grignard. A gente vai ver o mecanismo. Mas o importante é lembrar que é uma reação muito famosa, porque ele consegue, é muito versátil. A gente consegue fazer,
produzir compostos com vários números de carbonos, o quanto a gente imaginar. Reagentes de Grignard são reagentes muito versáteis, porque você pode produzir um sal de Grignard com quantos carbonos você quiser. Então, a gente pode produzir uma série de compostos orgânicos dos mais variados tamanhos, porque a gente pode variar o tamanho da cadeia que contém a carbonila e o tamanho da cadeia que é o sal de Grignard. Então, isso faz com que eles se tornem reagentes muito versáteis. Então, olha só, por exemplo, esse aqui, ó, reagindo com formaldeído e um reagente de Grignard com 4 carbonos, que é o brometo de butilmagnésio. Esse é o nome, é assim que se faz o nome do Grignard. Brometo de butilmagnésio. Então, butil já diz, né? O grupo butil, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Como eu mostrei para vocês, esse aqui, ó, tem o caráter agora de um carbânion, né? Porque esse magnésio é muito eletropositivo e aqui tem o caráter de uma carga negativa sobre o carbono. Ou seja, um ótimo nucleófilo. Então, esse grupo ataca a carbonila, que abre e forma O-, tá aqui, ó. Muito bem. O- formou um sal aqui também, com Mg+, e Br, que continua daqui, não é? Agora, em meio ácido, o que acontece? O ácido protona esse oxigênio aqui negativo e formando um álcool. Aqui formou, então, o pentanol. Ele diz o seguinte, reagente de Grignard com formaldeído, aqui está, produz um álcool primário. Com qualquer outro aldeído vai formar um álcool secundário. Então, tá aqui, ó, o propanal, né, um outro aldeído, reagindo com Grignard, agora o brometo de propilmagnésio, reagindo com Grignard, abre a dupla, forma aqui uma carga negativa, que em meio ácido forma então o 3-hexanol, que é um álcool secundário. Então, todos os outros aldeídos vão formar um álcool secundário com Grignard. Apenas o formaldeído vai formar um álcool primário. Já com cetonas, o reagente de Grignard forma álcool terciário. Então, a reação de uma cetona com um Grignard nos dá um álcool terciário. Então, de novo, tem o ataque aqui desse carbânion, né? A carbonila, a dupla abre, forma uma carga negativa, forma esse aqui um sal, e em meio ácido forma-se o álcool terciário. Percebam que, assim como no outro slide, as setas aqui são setas únicas, não existe equilíbrio, essas reações não são reversíveis. Principalmente porque aqui, ó, essa carga negativa não tem como restabelecer a dupla e expulsar nenhum grupo, como a gente viu nos compostos da classe 1. Então, aqui são todas reações, são todas etapas irreversíveis, tá? Então, uma única seta. Uma outra coisa importante verifiquem que o ácido aparece só depois daqui desse sal, né? Porque a gente não pode colocar o ácido junto com o reagente de Grignard. Então, aqui, olha, por exemplo, ele é distinto em 2 etapas. Primeiro, o Grignard, na segunda etapa, o ácido. Por quê? Se a gente coloca no mesmo momento o Grignard junto com o ácido, o ácido reage com o Grignard, porque isso aqui também é uma base fortíssima. Junto com o ácido, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o próton do ácido e formar aqui, por exemplo, CH3, que é o etano. Ou seja, a gente costuma dizer que a gente mata o Grignard. Se a gente colocar um ácido junto com o Grignard, a gente mata o reagente de Grignard. Então, por isso que é colocado assim só na última etapa. E ele marca aqui, ó. São utilizados números para indicar que o ácido não é adicionado até a reação de Grignard se completar. Então, primeiro reage com o reagente de Grignard, depois, no final, se coloca o ácido. Aqui também, ok? Um outro tipo de reação que faz nova ligação carbono-carbono é essa reação com o íon acetileto, e o íon acetileto é formado reagindo, por exemplo, um alcino com o amideto de sódio. O amideto é uma base fortíssima e ela retira um próton aqui. Esse hidrogênio aqui do carbono da tripla é um hidrogênio ácido, tem um pK relativamente baixo quando comparado ao canos. Então, ele é relativamente ácido e aí o íon hidreto retira esse próton daqui, formando, por exemplo, amônia, né? E aí, quando ele retira, ele forma o carbânion, e esse carbônio vai, de novo, funcionar como nucleófilo.
né? Porque ele ataca a carbonila, tá aqui, ó, né? O nucleófilo formado ataca a carbonila, forma carga negativa aqui no oxigênio. O próximo passo é a protonação, e quando protona, então nós temos um álcool aqui com uma cadeia que contém uma tripla ligação. O último assunto da aula de hoje é redução pelo íon hidreto. E a palavra redução em química, ou pelo menos em química orgânica, significa adição de hidrogênio a um composto orgânico. Então, por exemplo, em que forma? Na forma de hidreto, que é o H-, né? Que eu disse para vocês que é uma substância muito reativa porque é muito instável. Então, obviamente, vai funcionar como nucleófilo, ataca a carbonila, a dupla abre, forma-se o intermediário e em meio ácido a gente consegue de novo, chega de novo ao álcool, né? Depois que o ácido protona aqui esse oxigênio negativo. Aí, como está escrito aqui, aldeídos e cetonas são geralmente reduzidos usando borohidreto de sódio como fonte de hidrogênio. Existem outras fontes, mas digamos assim que o borohidreto de sódio é um dos mais amenos, porque os compostos, os hidretos metálicos são muito perigosos, inclusive são explosivos até. Para exemplificar o que eu falei, daqui a pouco eu mostro o mecanismo. Então, temos aqui o aldeído, no caso o butanal, reagindo com borohidreto de sódio e que vai formar aqui, como esse aldeído, né? Então vai formar um álcool primário. Quando a gente fizer a adição de hidretos cetonas, aí forma-se então um álcool secundário. Claro, como está marcado aqui, primeira e segunda etapa, primeiro a gente reage com hidreto, depois é que a gente adiciona água ou ácido, depois que todo o hidreto reagiu, que a gente adiciona água ou ácido para formar o álcool. Porque a mistura de hidreto e ácido simultaneamente é bastante perigoso. Nós temos aqui o exemplo de a redução pelo íon hidreto, né, que na verdade então é o ataque nucleofílico à carbonila pelo íon hidreto. E o composto que a gente vai usar, que for o fornecedor de hidreto, é esse aqui, vou escrever aqui para vocês, que é o tetrahidreto de alumínio e lítio, diferente daquele que era o tetrahidreto de tetrahidroboreto de sódio que eu falei para vocês, mas o mecanismo é muito parecido. Mas esse aqui nós vamos usar essa substância, que é o tetrahidreto de alumínio e lítio. Obviamente o lítio não participa, então só vai participar da reação o tetrahidreto de alumínio, que é o fornecedor de hidretos. E então, o fornecedor de hidretos vai fornecer um hidreto que vai funcionar como nucleófilo, né? Então, aqui, ó, o hidreto ataca a carbonila, a dupla abre e forma aqui o intermediário. Como isto é da classe 1, é um éster, né? Essa substância é da classe 1, então ela vai sofrer substituição. Ela tem um grupo de saída que a gente já viu que não é um bom grupo de saída, é razoável, que é o metóxido, mas tendo em vista que a outra possibilidade é hidrogênio, a outra é o CH2, então ele é o único que pode sair. Então a dupla, a tuba retorna e ele elimina o metóxido. Muito bem, feito isso, nós chegamos no aldeído. O aldeído é, portanto, um produto da substituição nucleofílica do éster por reação com o hidreto. Se a gente adiciona mais um mol de hidreto, então, de novo, o hidreto ataca a carbonila, a dupla se abre e forma agora esse intermediário com carga negativa. Se nós colocamos em meio aquoso e meio ácido, o oxigênio negativo será protonado, formando o álcool. Então, o álcool será um álcool primário, porque veio de um aldeído, né? Então, a gente acabou de ver no slide anterior, é um álcool primário, e o aldeído é da classe 2, portanto, ele sofre uma reação de adição. O álcool é o produto da adição. Então, nesse mecanismo, nós temos classe 1, que sofre uma substituição, e, na sequência, temos uma substância da classe 2 que sofre adição. O ácido só é adicionado na etapa final, como é mostrado aqui, ó, porque, como eu disse para vocês, ácido e hidreto,
eles não são uma mistura muito boa, porque inclusive é inflamável e até explosiva. Então, a gente só coloca o ácido depois que todo o hidreto for consumido. Ácidos carboxílicos também reagem com hidretos e formam álcoois. O mecanismo é um pouco diferente, então eu não vou cobrar o mecanismo, mas eu só quero que vocês tenham em mente isso, então que saibam que um ácido carboxílico pode reagir com hidreto formando um álcool. Né? Então, fala, a reação de um ácido carboxílico com tetrahidreto de alumínio e lítio forma apenas um álcool primário, é isso que está aqui. Então, começa com o hidreto retirando o próton, porque esse próton é ácido, lembra? Então, ele não vai reagir, primeiro não vai atacar a carbonila, ele vai reagir com esse hidrogênio aqui, vai formar H2. Vejam que essa reação, ela é problemática, porque ela forma o gás hidrogênio que é inflamável. Muito bem, então a carga negativa agora se associa ao tridreto de alumínio, e aqui há uma outra, agora sim, um outro átomo, uma outra espécie de hidreto, ataca a carbonila. Então, ao ataque, aí essa dupla se abre, ok? Então, aqui, de novo, se abre e aqui, depois ela vai, ao restituir a dupla, ela vai eliminar este grupo, ou seja, formou-se aqui o aldeído. E agora, daqui para frente, é o aldeído reagindo com o hidreto de novo, que vai formar um álcool. Então, o ácido carboxílico, ele chega ao aldeído e o aldeído é que forma o álcool. Então, de novo, duas adições sucessivas do hidreto. Mas, como eu disse para vocês, eu não vou cobrar esse mecanismo. O que eu quero que vocês saibam é isso, que um ácido carboxílico reage com o hidreto, 2 mols de hidreto, para formar o álcool, um álcool primário. De novo, o ácido só é adicionado, o ácido inorgânico. Quando a gente fala ácido, é sempre ácido inorgânico, né? Quando a gente fala colocar em meio ácido, estamos falando de ácido inorgânico. O ácido inorgânico é sempre colocado na etapa final. Amidas também são reduzidas pelos íons hidretos. A aminas e o mecanismo é muito parecido com o do ácido carboxílico, então aqui eu não vou cobrar. Só quero que vocês então guardem isso, que a amida ela chega a amina, né? Então essa é a redução. Percebam que a carbonila desaparece, né? Então, o que eu quero que vocês vejam também, não só desaparece, porque como tem duas adições de hidreto, então são 2 hidrogênios que entram aqui, ó. Então, essa amida, no lugar da carbonila, no carbono da carbonila, vai entrar 2 hidrogênios. Então, ela vai formar CH3, CH2, NCH3. NHCH3, desculpa, tá aqui, ó. É esse composto, tá bom? Então, é isso sempre que vai acontecer. Então, com duas adições de hidretos, amidas chegam a aminas. Isso é uma redução, né? Porque é a adição do íon hidreto. Então, aqui tem um exercício que tem a ver com o slide anterior, onde vocês precisam me dizer qual amida eu preciso utilizar, junto com hidreto de lítio e alumínio, esse é o nome do composto, para conseguir a benzilmetilamina e a etilamina. Então, é o que eu expliquei no slide anterior. Que amida eu preciso usar para obter o item A, que amida eu preciso usar para obter o item B. Não é para entregar, é só vale como treino. Agora, esse sim é o exercício para presença e nota. E o que vocês têm que fazer aqui? Essas 3 substâncias, vocês vão reagir com um reagente de Grignard e um hidreto. Então, vocês vão me mostrar o mecanismo para cada um com Grignard, para cada um com hidreto. Tá bom? No final, nós teremos, então, 6 mecanismos, mas simplesmente idêntico a tudo que a gente viu na aula. Eu agradeço novamente pela presença de todos e pela atenção e até a próxima aula, então. Abraços.